esse exercício, veja, houve aqui uma pergunta que chegou hoje, e parece que a pessoa leu os meus pensamentos, porque eu fui com esse exercício na minha cabeça. É aqui, ó, Ana Regina. Durante meu curso de economia na aula de sociologia, uma prova pediu-me como resposta a identificação no mundo real de um conceito sociológico. Uma vez no curso de economia pediram para relacionar, descobrir no mundo real um conceito sociológico. Uma vez. Então, como é que você faz para identificar isso no mundo real, hein? Resposta: você não pode fazer isso. Porque nenhum conceito sociológico ou econômico pode corresponder diretamente a nenhum fato do mundo físico. Vou mostrar para vocês como é que você chega a ter uma percepção da sociedade humana que lhe permita mais tarde saber a que correspondem os conceitos econômicos, sociológicos, etc, etc, etc. Então, você vai ficar sentado na sua sala, no seu escritório, pode ser na cozinha, no banheiro, pegar uma folha de papel e fazer uma lista de todos os objetos que tem ali. Não pega um lugar muito cheio de coisa. Você entrar no meu escritório, nunca mais vai terminar a sua lista. Certo? E lá é o bagulhódromo. Hoje mesmo minha mulher está se queixando, pô, a gente não pode entrar aqui, que a gente fica tropeçando, caindo. Então, não pega um lugar como pega uma coisa que tenha menos. Tá? Então, e daí você vai pegar cada um daqueles objetos e perguntar assim, como foi que isto veio parar aqui? Não vale dizer assim, eu comprei no Walmart. É bom, como é que ela foi parar no Walmart? Parta do princípio infalível de que essas coisas não existiram desde sempre. Elas, por assim dizer, elas vieram à existência. Não é isso? Então, por exemplo, você pode rastrear. Aqui temos uma garrafa de água Perrier. Então, este negócio aqui ajunta duas coisas absolutamente heterogêneas que jamais poderiam ter vindo do mesmo lugar. A água que está dentro e o plástico da garrafa. Não é isso? Mais ainda, tem aqui umas letras. Olha, água, plástico e letras não podem vir do mesmo lugar. Então é o seguinte, você imagina, faça esse exercício na sua imaginação, você tenta imaginar a fonte, o sujeito lá descobriu um buraquinho de onde saía a água, tá certo? Ele, bom, isso bastou? Eu falo, não. O sujeito precisou pegar esta água, né, e levar para um laboratório para analisar, para ver que propriedades aquele raio de água tinha. O laboratório também não surgiu do nada, alguém teve que construir o laboratório, e um monte de gente teve que estudar, né? O sujeito estudou química, estudou farmacologia, etc. Tem um monte de técnico lá. Todos tiveram que ser formados um por um, tá certo? E daí o sujeito voltou lá e falou, bom, agora aqui eu tenho uma água aqui que é uma coisa maravilhosa, mas como é que eu vou fazer para explorar isso aqui? Eu não tenho dinheiro. Daí ele pegou e falou, bom, eu vou no banco pedir dinheiro emprestado para eu montar aqui, né, uma empresa de água mineral. O banco também não saiu do nada. Alguém teve que acumular uma riqueza que no começo pode ter sido roubada. Convenhamos, muitos bancos surgiram assim, mas foi muito tempo atrás, a gente já não lembra essas coisas. Então você tem toda uma história, quer dizer, a história da origem dos bancos. Daí aos poucos o sujeito chegou lá e conseguiu convencer o fulano do banco a lhe dar um dinheiro. Daí ele foi para lá, agora nós precisamos de uns equipamentos. Eu digo, mas espera aí, que equipamentos você usa para você extrair água mineral e engarrafá-la? Você vê que coisa enormemente complexa. Tudo para chegar a essa garrafinha aqui. E você vai tentar reconstituir para cada objeto que está ali
a origem, o rastreamento todo. Desde o seu estado de matéria-prima, quer dizer, matéria-prima sem forma, tinha uma forma completamente diferente disto, até que ela adquiriu esta forma aqui. Por outro lado, o plástico. Peraí, como é que vou engarrafar? Né? Agora a garrafa plástica, antigamente era vidro. Né? O vidro, o processamento do vidro é uma das coisas mais fascinantes que existe no mundo. Uma vez eu fui comprar uma chapa de vidro e acabei ficando 8 horas no escritório do sujeito, porque ele me explicou tudo sobre o vidro. Eu saí dali atônito. Né? Inclusive eu descobri que o vidro, ninguém sabe se o vidro é sólido ou líquido. Porque você põe uma chapa de vidro aqui na quina, ela vai dobrando, ela vai derretendo, só que leva muito mais tempo que a água. As janelas das catedrais medievais, se você, em vez de olhar de frente, você olhar de lado, elas estão com o formato de um pingo. Quer dizer, vai descendo e vai derretendo. Olha que material mais enigmático. Hein? E justamente é esta natureza ambígua do vidro que permite que ele seja processado industrialmente pelo fogo. Então, se fosse o vidro, você ia lá reconstruir a história do vidro para você saber como é que fizeram a garrafa. Como é plástico, complicou, porra. Porque o nego teve que furar um poço de petróleo. E daí como é que vai fazer para transformar o petróleo no plástico? Tudo isso foi feito, isso não é invenção sua. Para que isso chegasse aqui, tudo isso foi feito realmente. Você está reconstruindo na sua imaginação, mas essa imaginação está muito próxima da realidade, porque você está reconstituindo ações humanas que foram realmente praticadas. Então, isso aí, este exercício eu devo ao pai de um colega meu. Uma vez eu estava na casa deles, estava comendo um lanche na cozinha, e o pai, que é um sujeito inteligentíssimo, ele chegou e disse: como é que essas coisas vieram parar aí na sua mesa? Então dali tinha um presunto, ele explicou como é que fazia o presunto, né? Tinha o pão, ele explicou como é que fazia o pão, né? E daí eu fui, eu falei: pô, mas esse negócio está dando trabalho para toda essa gente? Estou. E no momento em que você faz isso, esse exercício, você faz uma vez, não é para fazer uma vez, é para sempre lembrar disso. Você está saindo, vamos dizer, de um mundo de objetos ao mesmo tempo mágicos, mas inertes, para um mundo de objetos historicamente vivos. Quando você tiver feito esta listinha, né, chegar no 10º objeto, e você tiver imaginado, se você não tiver os elementos imaginários para isso, você procura numa enciclopédia como é que se faz aquilo. Então, quando você tiver chegado no 10º elemento, e você vai ver a imensa complexidade de ações humanas que foram necessárias só para você ter aquelas coisinhas no seu ambiente. Nesse instante, você vai perceber por que o socialismo não funciona. Porque você imagina se pode existir um escritório central onde alguém coordena tudo isso, não para os objetos que estão na sua sala, na sua cozinha, mas para todos os objetos fabricados pelo ser humano. É uma ideia tão imbecil, que ninguém deveria ter jamais pensado. Você está entendendo? É claro que esta imensidão de ações humanas, essa trama enormemente complicada de ações humanas, necessária para que você tenha um copo, uma garrafa, uma mesa, um cigarro, uma comida, um sanduíche, etc, 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 não pode ser administrada por ninguém. Por quê? Porque isso aí é a variedade inteira das ações humanas. Está entendendo? Ou seja, administrar a economia é administrar o universo. Ninguém pode administrar isso aí, só Deus pode. E olha, mesmo Deus tem algum trabalho para fazer isso, está entendendo? Então, você quer se livrar do socialismo de uma vez por todas? Faça esta experiência. Como foi produzida cada uma dessas coisas que estão aqui?
Ao fazer esse exercício, você está saindo de um mundo alienado, subjetivo, para a trama da história real onde você está. E agora é curioso que o próprio Karl Marx, que foi o sujeito que dizia que a coisa essencial na vida é o processo de produção, quer dizer, a transformação humana da natureza, como é que ele pôde pensar nisso e terminar na ideia socialista? Eu digo, mas é um jumento mesmo. Sinal, ele não pensou isso aqui que nós estamos falando. Ele pensou só os conceitos abstratos. Ele não lembrou que cada uma daquela coisa tinha que ser feita. Agora, você imagina, na fabricação de uma coisa dessa, um número imenso de percalços que pode ter. Por exemplo, eu estou escrevendo aqui, falando negócio do petróleo, da água e tal. Eu digo, bom, está muito bem, só que lá, quando eu estava transportando o negócio, furou o pneu. Eu digo, pneu? De onde veio o pneu? Para ter o pneu, um sujeito precisa ter feito um buraquinho numa árvore lá no Amazonas, recolher uns negócios lá, passar uma fábrica, ferver aquilo um montão de vezes, até chegar a essa consistência do pneu. Isso esquematicamente. Nós vamos, porque eu não estou falando de pneu em geral, estou falando deste pneu. Né? Como foi que este preciso pneu veio parar aqui? Da onde ele veio? Aonde o sujeito comprou matéria-prima? Quem foi que trabalhou aquilo? E tentem, voltem sempre a isto, para dar consistência ao mundo dos seus pensamentos socioeconômicos. Está entendendo? Quer dizer, eu concordo com Karl Marx que, claro, uma coisa importantíssima da vida humana é a transformação da natureza em objetos que nos servem. Não tenho a menor dúvida. Só que por isso mesmo eu sei que isso não pode ser administrado. Por exemplo, você acha que cada uma dessas empresas que fez esta garrafa, que esburacou lá para pegar água, que fez esta mesa, etc, etc, você acha que cada uma dessas é perfeitamente administrada? Não teve erro nenhum, não perderam dinheiro. Meu Deus, para você administrar uma já é um desastre. Olha aí, a General Motors acabou de falir. É um negócio grande demais, complexo demais, tá certo? E se atrapalhou. Daí o que eles fazem? Insere essa máquina complexa numa outra maior e mais complexa ainda que se chama governo. Então, esse é um exercício que eu estou dizendo para vocês. Isso aqui é um exercício que Balzac fazia. Balzac foi o verdadeiro guru de Karl Marx. Balzac entendia como funcionava a economia, Karl Marx não entendia. Porque ele mesmo, no começo do Capital, ele diz que o instrumento que ele vai usar é precisamente a abstração. Quer dizer, ele faz uma abstração, cria um conceito e trabalha com aquele conceito. Quer dizer, este é o modo certo de não entender nada. Então, por quê? Uma coisa é a economia dos conceitos, outra coisa é a economia como ela funciona realmente. Então, a economia é uma trama inabarcável de ações reais humanas praticadas em cima de objetos reais encontrados na natureza. E essas ações humanas, elas se encavalam e se entrecruzam umas com as outras, vindo de direções completamente diferentes. Por exemplo, a hora que o sujeito fez um buraquinho, achou a água e ele vai pedir um dinheiro no banco para poder explorar aquela água. Se ele for parar para entender tudo a respeito de banco nesse caminho, ele não vai fazer a empresa de água dele jamais, não vai terminar, ele vai passar o resto da vida tentando entender os bancos. Então, quer dizer, é essencial que ele não entenda tudo, alguém tem que entender para ele. E a hora que você começa a ver como a sua vida depende das ações de milhares de outras pessoas, então você começa a entender a verdadeira natureza humana. E você entende o que Santo Agostinho quis dizer quando ele disse que
A base da sociedade humana é o amor ao próximo. Porque se tudo isto funcionasse na base da sacanagem, na base da luta de todos contra todos, meu filho, não dá para fazer o primeiro buraquinho para encher a primeira garrafa de água mineral. Tudo isso que eu estou falando é na base da colaboração. São pessoas que se ajudam umas às outras. Note bem que o elemento de ajuda ele transcende tão infinitamente o elemento de vantagem e lucro, mas tão infinitamente, que eu digo que o lucro passa a ser apenas um elemento a mais, sem o qual o sujeito não sobreviveria, evidentemente, mas o lucro é a parte de autoajuda que existe numa coisa que é toda feita para os outros. Por exemplo, se você pegar qual é a margem de lucro das grandes empresas que tem no mundo, quando chega a 2, 3% num ano, é uma monstruosidade. Você pega aí, sei lá, como é? Que faz o Macintosh, a Apple, né? Ou a Microsoft. Digo, meu Deus, quantos computadores eles não fizeram? Quantas pessoas não foram ajudadas por esses computadores? Aquilo salvou milhares de vidas. Facilitou a vida de todo mundo. Está entendendo? Aliviou o trabalho dos seres humanos. E depois, no fim do ano, ganhamos 1,2%. E daí ainda chega o filho da puta para dizer que a base da economia é a exploração do homem pelo homem. O que é isso aí? Falta de imaginação. E uma imaginação desconectada da experiência real. São pessoas que nunca fizeram esse exercício que eu estou dizendo. Está entendendo? Olha, eu, por exemplo, eu sei o quanto eu sou grato ao senhor que inventou computadores e as fábricas de computador. Porque se não existisse computador, eu jamais teria publicado um livro. Porque os meus papéis, até o ano de, sei lá, 1990, estavam uma tal confusão, mas tal, que eu jamais conseguiria juntar aquilo para fazer um livro. Nunca. Daí veio o computador, daí eu contratei uma garota e falei, você passa tudo aqui para o computador. Daí, de repente, eu consegui dominar aquela selva. Entendeu? Então, eu só comecei a escrever livro porque existe computador. Senão, eu nunca teria feito isso. Agora, no fim do ano o sujeito ganhou 1,2, 1,3% de lucro. Eu digo, mas, coitadinho, ele fez um benefício tão grande para tanta gente, que o lucro dele é até injusto. Ele tinha que ganhar 10, 20, 30%, mas infelizmente não dá, a economia é assim. E daí chegou outro desgraçado, não, mas é a exploração da mais-valia, etc, etc. Eu digo, é? O mundo de Karl Marx só tem duas pessoas, tem o patrão e o empregado, não tem o consumidor. Isso é a coisa mais extraordinária. Quer dizer, ele leva em conta o processo de produção e diz a quantidade, vamos dizer, o valor da mercadoria é a quantidade de trabalho socialmente necessário para produzir. Digo, e ninguém compra essa porcaria, não? Por exemplo, outro dia rifaram aí uma calcinha da Madonna. O sujeito pagou 2 milhões pela calcinha da Madonna. Quanto trabalho socialmente necessário deu para produzir a calcinha da Madonna? Nada. Mas como tinha um monte de milionário louco, fã da Madonna, aquilo passou a valer 2 milhões. É uma coisa extraordinária, porque no mundo da economia de Karl Marx ninguém compra nada, só se produz. Só existem burgueses e proletários. E o que é isso aí? Isso é abstracionismo, quer dizer, é uma imaginação desconectada da realidade. O fato é que Karl Marx, quando escreveu, até o momento que ele escreveu o Capital, ele nunca tinha visto um proletário. Ele nunca tinha entrado numa fábrica, nunca conversou com o proletário. Ele só conheceu alguns proletários que já eram líderes proletários,
que já não trabalhavam mais, evidentemente, era que nem o Lula, né? Você foi torneiro mecânico 2 anos, daí entrou para o sindicato e nunca mais. Hoje ele não consegue distinguir entre um torno mecânico e uma vaca, entendeu, né? E também, como torneiro mecânico, não devia ser grande coisa, porque torneou o próprio dedo. Desde